Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre a última expansão de Control, batizada de Emma, no original Aue. E muita gente, especulou sobre isso desde que foi anunciado aquele pacote de expansões de Control e tal, e dava a entender que teria algo a ver com Alan Wake. Esse Aue, AWE no inglês, o Alan Wake Expansion, que na verdade remete ao fato de a gente estar falando de um evento de mundo alterado, que é com que lida esse departamento onde o jogo se passa, essa antiga casa onde o jogo se passa. Tudo que ocorreu em Bright Falls, que é onde se passa a história de Alan Wake, no mundo de Control as coisas colidem, fazem parte do mesmo universo, e agora ela é uma EMA, um evento de mundo alterado, que foi abordado, que foi um caso dessa Oldest House, do departamento, do bureau aí que agora tem como diretora a Jessie, a protagonista de Control. Então as especulações estavam certíssimas. Finalmente, a Remedy voltou ao universo de Alan Wake, que é um dos seus jogos mais celebrados. Eu nunca tinha falado de Alan Wake aqui no canal, então pra mim isso é uma alegria gigante. É um dos meus jogos favoritos do 360. Foi um dos grandes jogos de terror da geração passada. Mesmo com um monte de problema que teve durante o desenvolvimento, o jogo ele foi se desdobrando, foi mudando, do que era para ser pro produto final, mas, assim, ao meu ver, como um grande fã de Stephen King que eu sou, Alan Wake é um dos grandes representantes da obra de Stephen King em videogame. Não assumidamente, evidentemente é uma história original, mas as homenagens são todas devidas, estão todas lá. Se você nunca jogou Alan Wake, ele está disponível também no PC, ele está retrocompatível no Xbox One, que até então, antes de ser lançado no PC, ele era exclusivo do 360, então hoje tem outras formas de se jogar. Ele roda muito bem no Xbox One, especialmente no One X. E as expansões são excelentes também, o American Nightmare continua a história, e esse Aue leva tudo isso em consideração. Então aquele doppelganger do Alan Wake, do escritor Mr. Scratch, ele é uma figura importante, tanto quanto, mais ainda que o Emil Hartman, que é o psicólogo, o médico do primeiro jogo. O Alan Wake lá atrás, ele estava num bloqueio criativo, ele foi passar umas férias com a esposa Alice nessa cidade interiorana de Bright Falls, mas na verdade a ideia do agente do Alan Wake é que ele tivesse sessões com esse terapeuta, com esse Emil Hartman, que aqui nessa expansão acaba se tornando um grande vilão da história. Então, se você tem toda essa bagagem de Alan Wake, você jogou as expansões e você ainda tá nessa dúvida do que aconteceu com ele, porque ele tá desaparecido há anos já, Esse jogo aqui, essa expansão, Emma, vai te dar as respostas. De uma forma talvez não ideal, porque muito do conteúdo tá em documentos, em relatos que a gente vê por papéis, por documentos secretos, confidenciais e tal. Mas ainda assim, jogar isso, ter contato com o Alan Wake naquele hotel bizarro que existe nessa casa antiga, nesse birô. É muito legal ver o Alan Wake de volta, ver como ele tá, aquele poder de recriar a realidade que a gente aprendeu a usar no American Nightmare, e que a gente se aprofundou nisso nas expansões. As expansões, elas são extremamente abstratas, são mundos abstratos. Todo esse lance de como vai pegar esses possuídos do Control, as entidades possuídas pelo ruído do Control, dessa realidade paralela, como que associa isso aos takings, aos possuídos pelas trevas do Alan Wake. Eu acho que o jogo fez isso muito bem. Assim como a primeira expansão de Control, The Foundation, ela tem mais ou menos o mesmo tempo. A The Foundation eu acho excelente também. São novos desdobramentos da história. Você não precisa ter jogado uma para jogar a outra, evidentemente, mas você precisa ter terminado o jogo. Então a Jessie já é a diretora, já tem uma abordagem diferente com os outros personagens, os outros agentes ali do bureau e tal. Então é necessário isso. São expansões feitas, evidentemente, para fim de jogo. Imagino que caso você tenha terminado, tenha curtido o jogo, faça sentido isso. O preço é um tanto, pelo menos no Xbox, as expansões elas não são assim tão baratinhas, sai por R$50 cada, se você quiser as duas, sai por um pouco mais de R$100. Eu acho que se você gostou o suficiente, vale a pena. Se você tem um apreço por Alan Wake, eu acho que todo fanático pela Remedy, e por terror em especial, vê no Alan Wake um grande jogo, Então aqui é a nova iteração, É o que a gente tem de mais avançado na história desse grande personagem, daquela grande realidade, daquele grande episódio de Twilight Zone, que é o Alan Wake. Então tá tudo aqui.
de uma forma ou de outra, com aqueles superpoderes da Jessie, foi bem traduzido. Inclusive o papel da escuridão. Então você tem que usar lanternas, tem que usar luz. O herói da luz, né, que é como o Alan Wake passou a ser conhecido nessas realidades alternativas, isso é inserido no gameplay de Control de uma forma que poderia ser um tanto mais prático, mas faz sentido pro gameplay, né, que é aquele lance de você usar os poderes de telecinese da Jessie para levitar objetos, ela levita fontes de luz. Ela ficar com uma lanterna na mão seria muito mais prático, como o próprio Alan Wake, mas resulta em momentos muito interessantes. Não só de exploração do cenário, que tem muitos momentos escuros, mas também de confronto com os inimigos. Tem uns chefões legais e tal, uns chefões difíceis, tem novos inimigos, nessa mistura do ruído com os possuídos pelas trevas. Então eu recomendo muito, enormemente. Control já foi um dos meus jogos favoritos do ano passado, eu vou deixar aqui na descrição o meu vídeo sobre ele. Acho que ele tem elementos de terror muito exponenciais, assim, muito salientes, então eu acho que faz muito sentido ter convergido, né, Alan Wake com Control. Fiquei muito feliz disso ter acontecido. Quem sabe aí a gente finalmente tenha uma continuação, assim, como é merecida, né? Um Alan Wake 2, como todo mundo espera já há tanto tempo. Então é isso aí. Altamente recomendada a expansão EMA do Control. Valeu, tchau!